8 anos, amei tanto e então, resgatá-la novamente. Eu me questionei se reiniciar Gilmore Girls seria tão gratificante quanto foi fazer a série pela primeira vez, se ela teria aquela sensação de frescor, excentricidade, inteligência e rapidez que tinha no passado, se voltar às Stars Hollow depois de todos aqueles anos seria tão maravilhoso quanto sonhei. Alerta de spoiler, foi. Avance uma casa. Algumas das coisas mais emocionantes que aconteceram na minha vida se deram antes de eu completar 6 anos. Nasci em Honolulu, no Havaí, o que já é incrível por si só, mas 3 semanas depois, antes mesmo de eu ter tempo de dar um jeito no meu bronzeado, nós nos mudamos para o Japão. Japão, berço da minha comida preferida da vida, creme de ervilha. Bom, provavelmente essa era a minha comida preferida na época, que desperdício, já que eu poderia estar comendo rolinhos de atum picantes com o wasabi extra. Que droga, Bebê Lauren, você e seu paladar infantil. Bem, para ser justa, você era uma criança. Desculpe por ter gritado. Em Tóquio, nós moramos com a minha avó por um tempo, e eu tive uma babá japonesa, ou uba, que por acaso pode ser traduzido como mãe de leite, coisa que acabei de descobrir depois de uma pesquisa. Espere um pouco, por favor, enquanto ligo para minha terapeuta. O nome dela era Satozão, eu a amava, e como resultado disso, minha primeira palavra foi em japonês. Onezo. Você deve estar pensando que essa é a palavra em japonês para mamãe ou papai, mas não. Onezo significa umbigo, e acho que isso já prova que sou uma pessoa bastante incomum, profunda e contemplativa, e que não há mais nada a dizer, então obrigada por comprar este livro. Espere, tem mais coisas. Minha mãe, que era filha de missionários, cresceu no Japão e falava fluentemente o idioma. Também era muito inteligente e bonita, uma combinação que a levou a isto. Essa é minha avó me segurando enquanto assistíamos a minha mãe, que está na televisão, na época em que havia apenas 3 canais de TV nos Estados Unidos, e talvez até menos em Tóquio. E um ar de mistério envolvia a coisa toda bem diferente de hoje, quando a probabilidade estatística de não dar de cara com seu próprio reality show é inconcebivelmente pequena. A televisão havia acabado de ser inventada. E lá estava ela. Eu era tão pequena que possivelmente estava pensando em creme de ervilha de novo. Ou, mais provável, no meu assunto preferido, umbigos. Em notícias relacionadas, aparentemente em algum tipo de página de Kyogli sobre mim, sou citada dizendo umbigos são importantes. O que, embora fosse meio que uma verdade óbvia, medicamente falando, levando em consideração as propriedades vitais do cordão umbilical, também, era claramente uma brincadeira. Ainda assim, perdi as contas de quantas vezes, durante uma entrevista, jornalistas assumiam aquele olhar sombrio que diz agora vou com tudo que eu tanto amo e me perguntavam, com uma falsa sinceridade ao franzir a testa, você, realmente, acha que umbigos são importantes? Permita-me esclarecer uma coisa de uma vez por todas. Não, eu não acho. O livro mal começou e já falei mais do que deveria sobre umbigos. Caramba, jornalistas de tabloide. Seus sábios descobridores da verdade. Mais uma vez, me desculpe, preciso parar com os gritos. Então, de qualquer forma, lá estava ela, minha mãe, na maior televisão disponível da época, que era aproximadamente do tamanho de um cubo mágico. Dê uma olhada no visual dos anos 60 maneiríssimo dela, a la Priscilla Presley. A habilidade da minha mãe, como não nativa, para falar o idioma, era tão rara que ela vivia sendo convidada para participar de um talk show que passava durante o dia. Meus pais não ficaram juntos por muito tempo. Eles não se conheciam direito, quando decidiram se casar. Eu nasci logo depois, quando os dois tinham apenas 22 anos e, bem, isso resume bastante. Eles eram muito jovens. Além disso, naquela época, minha mãe estava tentando seguir carreira como cantora, e foi decidido que eu ficaria com o meu pai. Eles se separaram amigavelmente, e meu pai fez uma escolha óbvia. Algo que todos nós faríamos nessa situação. Nós nos mudamos para as Ilhas Virgens, onde fomos morar em uma casa-barco. Eu dormia em uma coisa que parecia um beliche e que também era a cozinha. O ônibus, que na verdade era uma lancha, vinha me buscar para me levar para a creche. Nós nos mudamos para lá, porque, quer saber? Não me lembro por que exatamente. Vamos ligar para o meu pai e perguntar. É provável que ele não atenda, porque está na costa leste e hoje, é um sábado de primavera, então, a não ser que esteja chovendo, ele saiu para jogar golfe. Mas vou dar um suporte visual de qualquer forma, assim você também pode brincar de ligar para o meu pai da sua casa. Eu sei, não é uma vergonha o fato de não sermos nem um pouco parecidos. Tudo bem, vamos ver se ele está em casa. Trim, 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 eu disse. Ele provavelmente não está. Pai, alô, oi. Achei que você não fosse estar em casa. Pai, está chovendo aqui. Bom, então está explicado. Ei, me diz uma coisa. Por que a gente morava em uma casa-barco naquela época? Pai, quem? Você por acaso tem outros filhos com quem morou em uma casa-barco?
Pai, não, eu tenho outros filhos que me ligam mais. Eu, pai, por favor, eu te ligo sempre. Então, isso é para o livro. Ai, pai, vai ser outro pai confuso como no seu último livro. Eu, pai, no geral eu não diria que aquele personagem era confuso. Ele só era meio atrapalhado com tecnologia. Pai, espera, o que foi que disse? Não consegui te ouvir. Apertei sem querer um desses botões idiotas do telefone. Eu estava dizendo que o pai no meu primeiro romance o best-seller do New York Times quem sabe um dia. Publicado nos Estados Unidos pela Ballantine Books, um selo da Random House e, agora disponível em brochura. Asterisco não é exatamente confuso. E de qualquer forma, ele só se parece um pouquinho com você. Pai, por que você está falando assim? Eu, assim como... Só pensei que, como o Natal está quase chegando, e não importa como você vai celebrar a data, livros em geral são considerados ótimos presentes. Pai, assim. Como se você estivesse vendendo coisas pro público. Você está na Eulen. Agora, pai, eu não estaria te ligando do setembro da Eulen. Pai, sou chique, moro em Hollywood, onde as pessoas não podem ligar para os próprios pais do setembro do programa. Eulen, pai, por favor. De novo, porque fomos morar naquela casa barco. Pai, bem, eu estava trabalhando para aquele deputado e as jornadas eram longas. Então deixava você pela manhã e só te via depois das 6 da noite e me sentia mal com isso. De qualquer forma, não tinha certeza se a minha carreira estava no caminho certo. Além disso, eu estava meio que saindo com aquela garota. Você se lembra dela? A que tinha um cavalo. Bem, ela ia pra lá de vez em quando, e pensei em morar lá também. Escreverei. Vou interromper meu pai aqui bem. Na verdade, ele ainda está falando, então. Sou ou não contem a ele. Mas,